Olá meus alunos, aqui vai mais um vídeo de revisão e nesse vídeo eu selecionei uma questão que fala sobre lentes, ok? A questão fala o seguinte: coloca-se um objeto a 40 centímetros do centro óptico de uma lente convergente com foco igual a 24 centímetros. Pede-se, letra A, as características da imagem, letra B, a posição da imagem e letra C, a divergência da lente. Bom, para resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que eu aconselho vocês fazerem é o esqueminha básico, que é esse aqui. Então, eu vou desenhar aqui o eixo principal, ok? Já já vocês vão entender por quê. E vou desenhar também, passar aqui um traço, botar mais no meio, passar aqui um traço que vai representar a minha lente. Até aí tudo bem? Bom, agora eu vou prestar atenção que o problema me diz que a lente é o que? Convergente. Estou diante de uma lente convergente. Então eu já sei que por conta disso as bordas serão finas. E o esquema que eu tenho é esse aqui. Lente convergente. Ó. Ok? Pronto. Agora o que é que eu faço? Agora eu marco aqui. Aqui nesse ponto a gente vai ter, vou representar por O, é o centro óptico. Ok? Vamos colocar aqui o foco. E mais atrás o ponto antiprincipal, que eu vou representar pela letra C. Ok? Vocês já vão entender por que fazer tudo isso. Do lado de cá, do outro lado, eu vou representar aqui o observador. Vou considerar que aqui é vou representar por esse olho aqui. Ok? Que o observador. Do lado de cá nós vamos ter o observador. E agora sim, eu vou voltar para a questão. A questão me dá, ó, a posição do objeto, que vai ser 40 centímetros. Então eu tenho a posição do objeto. E a questão me dá também a distância focal. Então eu sei que a distância focal é igual a 24 centímetros. Então essa distância aqui, essa distância de F a O, ao centro óptico, é igual a 24 centímetros. Aí eu vou colocar aqui então, ó, 24 centímetros, ok? Se a distância de F ao centro óptico é igual a 24 centímetros, a distância do ponto antiprincipal ao centro óptico vai ser o dobro, porque é sempre assim, o centro óptico está o dobro de distância do foco em relação ao vértice. Então eu sei que essa distância vale o dobro de 24, vai ser 48 centímetros. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque eu não posso determinar a característica da imagem, que é a letra A, e por seguinte fazer os outros cálculos, sem primeiro saber qual é a posição da imagem, do objeto, em relação ao centro óptico, o foco e o ponto antiprincipal. Aí se a gente voltar para a questão, a gente vai ver aqui, ó. Vou estourar aqui só para chamar a atenção. Pronto. Então a gente vai ver que o objeto está a 40 centímetros do centro óptico. Então o objeto está entre 48 e 24. Então a gente já sabe, vou botar em azul, que o objeto vai estar, por exemplo, aqui a 40 centímetros, não é isso? E vou dizer que essa distância aqui vai ser
40 centímetros, ok? Então, o nosso objeto está entre o centro óptico, não, está entre o ponto anteprincipal e o foco. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque, a depender da posição do objeto em relação ao centro óptico, o foco e o ponto anteprincipal, eu vou ter uma imagem com características específicas. Assim, para a lente convergente, o que é que nós vamos ter? Vejam aqui esse esquema básico, ó. Nessa situação eu tenho o que? O objeto depois do ponto anteprincipal. Aqui está sendo representado por A, ok? E você vai ver que nessa situação a imagem é projetada, né, do lado do observador, e as características da imagem são real, porque ela está do lado oposto ao que o objeto está, ok? Invertida, porque ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto, e menor, porque o tamanho dela é menor, ok? Já quando a gente coloca o objeto em cima do ponto anteprincipal, veja aqui, ó, a imagem continua sendo real, porque ela é projetada do lado do observador. O lado do observador é sempre o lado oposto ao do objeto. Ela vai ser invertida porque ainda continua de cabeça para baixo e do mesmo tamanho que o objeto. Veja que em relação à primeira, essa imagem aqui, ela já é do mesmo tamanho, a outra é menor. Vocês podem ver aqui, ó. E se a gente continuar, a gente vai ver que para cada situação nós vamos ter uma imagem diferente. Veja aqui, ó, o objeto entre o foco e o ponto anteprincipal, ok? E aí vocês veem que a característica da imagem vai ser o que? Real, invertida e maior. Esse é o caso que nós temos. No nosso problema, o objeto está entre o foco e o ponto anteprincipal. Então a gente já sabe que as características serão real, invertida e maior. E se a gente continuasse olhando, a gente já vê que quando a imagem está em cima do foco, quando o objeto está em cima do foco, a imagem ela é imprópria, ok? Significa que ela é projetada no infinito. E quando o objeto está entre o foco e o centro óptico, o foco aqui e o centro óptico, a imagem vai ser virtual, porque ela já está do lado do objeto. Veja que ela não está do lado de cá do observador. A imagem vai ser virtual, direita, porque agora ela não está de cabeça para baixo, ó, e maior, ok? E ainda nós temos a situação da lente convergente, mas nossa lente divergente, mas nossa lente é convergente. Então, nossa situação é essa aqui, ok? Essa aqui. Então, voltando, né? Teremos que na letra A resposta será então, ó, letra A. Real, invertida e maior serão as características da nossa lente. Pronto. Ou seja, serão as características da nossa
imagem, não da lente. São as características da nossa imagem. Agora, para resolver a letra B, aí nós vamos fazer o que? Letra B. Como resolver a letra B? Na letra B, nós vamos utilizar a equação que é igual a essa aqui, 1 sobre o foco, 1 sobre a distância focal, vai ser igual a 1 sobre P mais P', onde P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem. Então nós vamos usar essa equação e vamos prestar atenção. Aqui nós temos um sinal de mais. Nós vamos ter que prestar atenção. Toda vez que o objeto gerar imagens reais, ó, esse mais permanece. Quando o objeto gera imagens virtuais, ok? Esse mais deve ser substituído por um sinal de menos. Por quê? Porque quando a imagem é virtual, ela tem valor negativo. No nosso caso, a imagem é real, então nós vamos utilizar essa fórmula mesmo para calcular a posição da imagem. A questão nos deu o valor do foco, ok? Igual a 24 centímetros. E nos deu também o valor de P, que é a posição do objeto, que foi igual a 40 centímetros, ok? Então, agora é só a gente utilizar esses valores para determinar P', que é que eu quero saber, ok? P' é a posição da imagem. Então, vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Vou partir aqui para cima, como a gente faz normalmente. Então, eu vou ter 1 sobre 24, que é o foco, né? A distância focal vai ser igual a 1 sobre 40, não é isso? 40 é a posição do objeto, mais 1 sobre P', que é a posição da imagem, ok? Então o que é que eu vou fazer? Agora eu vou passar P' para o lado de cá e 1 sobre 24 para o outro lado. Lembrando que quando a gente muda de lado, os termos trocam também de sinal. Então eu vou ficar com menos 1 sobre P' igual a 1 sobre 40 menos 1 sobre 24. Aí agora vocês podem tirar o MMC ou simplesmente perceber que quando nós temos MMC com dois termos, ó, com dois denominadores, é só multiplicar MMC de duas frações com denominadores diferentes
É só eu multiplicar os denominadores e colocar nesse sentido aqui, ó, como se fosse um cruz credo, o denominador em cima do numerador oposto. Presta atenção no que eu quero dizer. Então eu vou escrever aqui, isso aqui vai ficar 1 sobre P' vai ser igual, então, a 40 vezes 24, 40 vezes 24, vou ter esse vezes mais claro aqui, e aí eu venho, no 24 vai para a posição do 1 do 40, então vai ficar 24, ok? Aqui tem um sinal de menos, menos, e o 40 vai para o 1 do 24, foi isso que eu falei, com o MMC oposto. Ok? Fazendo essa conta, vocês vão encontrar menos 1 sobre P' igual a menos 16 sobre, deixa eu botar esse 16 mais bonitinho, 16 sobre 960. Isso é a mesma coisa de escrever invertendo o lado de cá e invertendo o lado de cá. É a mesma coisa de escrever menos P' igual a menos 960 sobre 16. Vindo para aqui, eu vou encontrar então, fazendo essa divisão, que vou encontrar aqui menos P' vai ser igual a 60 centímetros. Perdão, deixa eu só consertar o negócio. Menos 60 centímetros, ok? Aqui multiplicando por menos 1, toda a equação, eu acho finalmente que P' é igual a 60 centímetros. Ok? Agora eu sei que a posição da imagem vai ser 60 centímetros em relação ao vértice, não, ao centro óptico da lente. A letra C, a vergência. Para calcular a vergência, eu uso vergência. Vergência é o grau do óculos, então nosso óculos ele é dado em vergência. E a vergência é calculado com 1 sobre o foco, ok? A única observação que nós temos que ter é que quando a gente calcular a vergência, vamos ter que lembrar que o foco ele tem que estar em metros. Então, vou botar essa observação aqui, ó.
quando a gente for calcular divergência, foco, ó, foco em metros. O foco tem que estar em metros. Se você não calcular com foco em metros, vai dar errado. Então, vou botar aqui, passar um traçado em vermelho, para que vocês não se esqueçam. Ok? Então aqui, quando vocês forem resolver, vocês vão ter que transformar o foco em metros.